sobre essa questão do fora da curva, né? O que é o conceito do fora da curva? É a gente fazer o nosso melhor. A origem do nome, não sei se você sabe, é do matemático alemão Gauss. O que ele fez? Ele criou uma figura geométrica e que era no formato de um sino. E dentro desse sino estavam vamos dizer, as figuras medianas. E o que ia além dessa figura geométrica eram as pessoas justamente que faziam o seu melhor, que tinham excelência. Por isso que se chama fora da curva. E aí eu fico me perguntando assim, Meg, quando é que a gente sabe que a gente realmente está fazendo o nosso melhor? Nesse espaço do fora da curva. Eu às vezes penso que tem muito a ver com propósito, quando você sente que está seguindo sua missão de vida. Eu não sei você, mas na minha carreira eu pensava assim, cara, eu estou bem aqui, estou fazendo uma coisa bacana, mas ainda não é isso. Às vezes no teatro eu pensava assim, mas falta fazer um bonde chamado Desejo, falta uma personagem assim, Blanche de Bois. Falta um vilão, né, pra poder falta ficar... um super vilão. Todo. Você sente isso? Já sentiu isso? Eu sinto, e vou ser sincero, eu acho que eu sinto isso meio que... Eu sinto incômodo, hoje em dia, já fui outros, né? Mas hoje em dia eu sinto incômodo numa coisa que se estabiliza. Que eu acho que é o que está dentro da curva, né? Sim, que está dentro dessa geometria, né? Está dentro do que é socialmente agradável ou perceptivelmente viável para os outros. Aceito. Na minha visão, até grosseiramente assim, eu creio que todo mundo que quiser ser fora da curva, quiser buscar excelência ou um caminho maior, vai ter que romper barreiras. E uma coisa que você falou aí bacana, e que eu aprendi isso, é que para você ser fora da curva, você precisa errar. Você Perfeito! Não ter medo de errar. Perfeito. Vou falar agora como motociclista que sou, né? Você falou agora, veio pra lá. Assim. Aí do tipo, como motociclista, vou lá, tô dentro da curva. Fiz a curva. Agora o cara que é fora da curva vai ter que ser aquele piloto que vai entrar punho cerrado, porque só assim ele vai sair da curva. Então ele vai ter que errar a curva para ser fora da curva, mas no conceito que você está trazendo da excelência, ser fora da curva é maravilhoso. E o que eu penso que, pelo menos comigo, né, falando de cátedra, o que me atrapalhava às vezes de ser essa figura fora da curva? Justamente a ideia de perfeccionismo muito impregnada na minha cabeça. E ela vinha, no meu caso, não sei como é que vai ser o seu histórico, eu quero saber. Mas ela vinha por eu ter começado a trabalhar muito cedo em multinacionais. Sim. Depois disso, num teatrão mesmo, com os grandes artistas, com a velha guarda do teatro. Ou seja, onde não se erra. Em uma multinacional você não erra, porque você está lidando com os tops de linha, vamos dizer assim. Os clientes são os melhores, os profissionais são os melhores. E no teatro, também um teatro profissional e off Rede Globo, né? É onde não se erra. Então, isso me atrapalhou durante muito tempo. A questão de não errar. Não poder errar. Não errar. Graças a Deus a gente se liberta e os tempos também vêm revelando. Eu vejo já isso, já fiquei travadão por essas questões todas. E hoje eu acelero, a gente diz, eu acelero o fracasso. Eu amo o fracasso, eu abraço ele, venha logo. Porque quanto mais rápido eu fracassar, entendeu? Eu aprendi com um mentor americano muito interessante, o Eric Worre, que diz que ele aprendeu a errar rápido. Quando ele compreendeu o que ele tinha que fazer, então, vou errar rápido, mata logo esses erros aí e eu vou chegar lá logo, né? Então, errar é a parte natural do processo que a gente tem que ser para chegar aí e ser fora da curva, né? Eu gostei desse conceito do errar rápido. Na verdade, a gente não precisa querer abraçar o fracasso. Não, você entendeu? Mas é abraçar o fracasso na questão de, quem te disse que o fracasso é ruim? Você não sabe olhar no fracasso e encontrar a oportunidade que ele está te dando, mas o fracasso traz exatamente
todo o aprendizado que você precisa para chegar onde você queria. Porque se você se sentar e analisar o seu fracasso, você vai olhar para ele e vai entender, entendi, aqui eu errei, aqui eu tinha que ser melhor. Você tem análise, cara. E você pode começar a parar as arestas. Sabe a ideia que me dá, amiga? É que as pessoas que fogem do fracasso, elas têm muita arrogância, né? Porque elas não querem se dar o luxo de errar. Sendo que quando a gente erra, é que a gente consegue aparar as arestas para ser melhor. Bacana. Gostei. Eu errar e aparar as arestas para ser melhor. Perfeita a visão. Nessa hora que você estava falando, me veio aqui na mente, eu não lembro de quem é, na verdade. Acho que é do Bob Proctor. Que ele fala sobre isso, né? Do tipo, o fracasso é exatamente tudo que você precisa para alcançar. Foi o que eu falei antes aqui. Mas ele diz de uma forma muito sintetizada, assim, muito... Como esses caras são geniais, né? Tipo uma frase. Eu vou buscar essa frase e vou trazer pra gente aqui. Mas do tipo... Você gosta muito do Bob Proctor? Gosto. E eu uso o Bob Proctor hoje como meu mentor pessoalzão, assim. Mas quem explicou isso? O Napoleon Hill. É uma questão que o Napoleon Hill... Vou até dizer assim, o Napoleon Hill é meu mentor desde os 15 anos, mais ou menos. Porque foi quando eu encontrei um ser... Mentorzão, hein? Que viagem, Mas na época eu não entendia nada. Então, ficava olhando, como eu já ouvi até falar assim, a Bíblia. A gente que fala assim, a Bíblia pra mim era um livro cheio de letrinha pequena. Tem uma frase do Bob Proctor que diz assim, mais ou menos assim, que é um decreto dele, que ele diz, o dinheiro vem facilmente para mim de diversas fontes e contínuas bases. Isso. Eu fiz reprogramação neuronal com uma coach no passado e, cara, eu via isso durante mais de 15 minutos, a mesma frase. Mas essa ideia da prosperidade vindo de contínuas bases, que eu acho que a gente já está pulando, mas a ideia de que o dinheiro só possa vir de uma fonte é muito perigosa. Sim. Então eu gosto muito dessa frase do Bob Proctor, exatamente por isso, porque ele abre a nossa mente para várias possibilidades de onde o dinheiro pode vir, não necessariamente só da nossa fonte de trabalho, por exemplo. Sim. É muito bom. Isso. Grande mentor, tem que saber usar. E essa questão você vai trazendo, né? A gente vai trazendo. Você está falando uma coisa certa. O próprio Bob Proctor, que eu tanto busco como mentor, ele diz, ele foi mentorado por Earl Nightingale, então, tipo, que é um mentor também que hoje eu busco muito. Mas do tipo, múltiplas fontes de renda. Então, tipo, essa é uma regra para qualquer pessoa que quiser ser financeiramente bem-sucedida, múltiplas fontes de renda. Cara, que é o velho, não coloque os ovos na mesma cesta. Coloque em cestas diferentes. Não é nada mais, nada menos que isso, né? Então, realmente, o dinheiro vem de todos os lados, continuamente. Agora, não, meu dinheiro não tá... Cara, você tá enxergando? Você tá com a antena sintonizada para ele? Se você sintonizar seu radinho mental no AM, como um rádio normal... Só vai ouvir AM. Só vai ouvir AM. Agora, sabe o que eu acho bacana? Ao mesmo tempo que você tá falando de Bob Proctor, que é a gente não acha Bob Proctor por aí, né? O mesmo ensinamento dele está no ensinamento do povo, né? Das pessoas, quando fala dos ovos na cesta. Mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você observar, a fonte de ideias, ela está aí e a gente pode ir captando, a gente pode ir pegando continuamente, né? E por várias fontes, várias vias, exato. Tipo, vamos supor que seja cada um chama de uma parada, mas tipo, a inteligência superior, o que for, está se comunicando o tempo inteiro. Só que essa é a questão, e você? Mas para isso você precisa estar exatamente sintonizado. Receptivo, eu diria. Isso, receptivo, receptivo a poder escutar. Você falou uma parada legal, que é o não carregue todos os ovos na mesma cesta. Aí isso é o quê? Isso é um ditado popular, certo? Sim. E aí você pensa, cara, sinceramente, já ouvi isso em algum lugar, que o ditado popular, ele é a extração, é o sumo da compreensão da sabedoria popular, pô. Sim, e da cultura de um povo e de uma época, de uma geração. No ditado popular, você tem uma entrega de uma informação valiosíssima. Sim. Só que a gente faz o quê? Tem uma coisa que está no ser humano, que é não pensar.
A gente acha que pensa. A gente vive robotizado, né? Rodando nossa vida aí no automático, acorda e dorme, aquela coisa toda, e não pensa. Então o ditado popular vem como sabedoria e você... passa batido, é... você não entende, Isso, você só entende quando você vive na sua realidade. Isso. Quando você pegou todo o seu dinheiro e botou só em uma fonte, de repente essa fonte deu tudo Isso. errado. Só que você sabe que aí está 99% da população. Esse é o problema. É um problema, não é o problema. Mas Porque fala muito que o brasileiro é empreendedor, o brasileiro é criativo, etc, etc. Mas o que eu vejo muito é muito empreendedorismo sem plano de negócios. Pronto. Sabe? Eu, por exemplo, eu assumo, não sei empreender.com.br. Mas pode aprender. Mas, claro, posso aprender. Mas é essa questão que é importante. É assim, eu não sei, preciso assumir que não sei para que eu possa buscar quem sabe. Sim. Tem pessoas que têm empresas importantíssimas, que têm muito, sei lá, são bilionários e não necessariamente entendem do assunto que vendem. Sim. Elas simplesmente contratam pessoas que sabem. Exatamente. Mas aí a gente vai voltar para a mesma conversa no início. Aí a gente precisa ter uma coisa que é humildade para entender até onde a gente pode chegar. A arrogância, ela é super perigosa. Quando você no início falava, e eu trouxe essa ideia da arrogância, me veio justamente que são os erros que nos mostram caminhos, não é isso? A mesma coisa, por exemplo, em relação ao nosso processo de autoconhecimento. Nós temos, Jung criou o conceito de luzes e sombras, que não tem a ver com defeitos, mas sim com o que a gente tem de qualidade e com as coisas que a gente ainda precisa desenvolver, no caso das sombras. Mas as sombras que a gente às vezes tenta colocar de lado, na grande maioria das vezes a gente não quer enxergar, elas são o caminho para que você encontre essa tal excelência, esse tal ponto fora da curva. Mas não conheço esse conceito. Pois mas faz sentido total. Pois é. E a isso, eu gosto sempre de fazer uma analogia, sabe com o quê? Com a historinha infantil. Você sabe que os contos, eles têm muita coisa interessante. Sim, demais. E você lembra da história de Joãozinho e Maria? Lembra um pouco, você que vai para a floresta. Então, eles são duas crianças que estão na floresta e são enganados por uma bruxa que rouba eles para levar uma casa para comer doce. É, mais ou menos isso. E eles têm o pãozinho que eles têm para comer, né, na lida lá. E, se não me engano, é Joãozinho que tem a ideia de ir pegando os pedacinhos de pão no caminho e ele vai soltando. E ele vai mostrando as migalhas. E é justamente, surge o caçador lá e tal, que é quem acha essas migalhas e que vai, encontra e soluciona o problema que salva as crianças da bruxa, né, e tal. E aí, se a gente trouxer isso para a vida, amiga, quantas vezes nós somos iludidos por uma casa de doces? Né? Ai, boba, nunca observei assim. Pois é, quantas vezes nós somos iludidos por uma casa de doces e a gente, se não prestar atenção nas nossas falhas, que foi, tipo, na história de Joãozinho e Maria, dar atenção a uma pessoa que nos convida para algo eloquente, né? Que não fazia muito parte da nossa história, né? O sentido. E aí, de repente, é justamente aparando as arestas, tentando consertar um problema que elas perceberam que estava entrando numa fria, de ir soltando as migalhas de pão. Então, eu às vezes gosto de achar que as sombras são como as migalhas de pão e que nos levam a uma solução, que nos levam a uma excelência, que nos levam a sermos melhores, e é justamente como a gente começou nossa conversa hoje, que é ir nesse fora da curva. Buscar a excelência. Buscar a excelência. Aí, se a gente lembrar do conceito de oceano azul, o que seria o conceito de oceano azul? Eu cheguei no extremo de uma coisa,
cheguei no extremo de outra coisa e eu dali crio algo novo. O meu curso Pulsar, por exemplo, é um oceano azul. Eu peguei o treinamento do ator, né? Você é ator e sabe que nós passamos por um treinamento, às vezes até árduo. Tem mais cara de exército. É isso que eu ia falar. A gente estava comentando sobre isso, né? Que quando o teatro ele é amador, ele é muito divertido. Muito legal. Então aproveitem quem está aí trabalhando como amador. Mas depois que vira profissional, a coisa fica séria. Então, o treinamento do ator e conceitos e técnicas de programação neurolinguística, eu criei algo novo, onde eu trabalho crenças limitantes de forma lúdica. Massa. Então, o Oceano Azul é esse conceito. Oceano Azul está fora da curva. Mas aí a pergunta, você tem coragem de sair fora da curva? Você falou a parada aí, viu? Que massa isso. Você tem coragem de sair fora da curva? Seria Tem coragem de fazer algo novo? Tem coragem de errar? Eu adoro. Não é errar, eu busco a excelência, Sim. mas eu não me paro no erro. Do tipo, errei. Tá, sou humano. Não no romantismo também, do tipo, Sim. eu sou humano. Não. Do tipo, é parte do processo. Aí fica meio piegas mesmo. Eu só compreendo que o que chamam de erro, falha, fracasso, o que for, é parte do processo que me traz a informação necessária. Você falou palavras, na minha visão, que estou compreendendo esse conceito agora da sombra, né? Sim. E do tipo oceano azul. Realmente a gente vai ali na praia, dá um mergulho, tem até uns tiradão que dá umas nadadas, dá lá pra dentro, tem um surfista que vai mais, mas isso ainda é só a superfície. A coragem do oceano azul é lá, eu tô falando lá, alto mar. Verdade. Tem coragem? Porque tem gente que tem esses caras que atravessam canais nadando, Sim, né? Sim. Putz, cara, demais. Mas essa coragem tem que ter na vida também, né? Porque eu, por exemplo, não tenho coragem de atravessar um mar, mas tenho coragem para muitas outras coisas. E a grande questão é essa. Você pensa que porque você não tem coragem para fazer uma coisa, que você não vai ter coragem para fazer N coisas. Sim. Isso acontece muito com as pessoas em relação a falar em público. Isso que eu ia te perguntar. Você falou do pulsar. Sim. Eu sei que você tem esse trabalho focado. Não sei nem se você está levando ele mais à frente agora nesse momento, mas tu fala em público. E eu queria saber mais do pulsar. Porque o pulsar. Pois é, o pulsar faz tudo isso. A grande questão é que o pulsar, eu fiz até uma turma de pulsar online. Mas assim, o pulsar é muito bom pessoalmente. E com a pandemia ficou um pouco mais difícil, sim. Né? Mas o pulsar debutou na pandemia, fez 15 sim. anos. Agora nós 15 estamos anos. entrando no 16º 15 ano. anos de 15 anos formando pessoas. Maravilha. Não é um curso de formação, é um Não, processo formando pessoas que eu digo vivencial. formando pessoas melhores. Sim, que buscam excelência e tal. Mas o que é o pulsar? O pulsar trabalha crenças limitantes de forma lúdica. Como é isso? Como é que se trabalha? Nós temos uma crença limitante. A crença limitante ela é feita por uma sinapse, né? Por uma rede neural. Você, um neurônio da mãozinha a outro, você alimenta aquilo ali fica forte, aquela rede neural. O que o pulsar faz? Através de exercícios neuróbicos, ou seja, que movimenta em várias áreas cerebrais, a gente vai conhecendo outras áreas. E, através de exercícios, de cenas, jogos, etc., você cria uma nova crença. Eu não fico mexendo nessa aqui que limita. Eu apenas ajudo você a sair dessa área cerebral, ir para outra, desenvolver uma nova área cerebral e alimentar essa nova crença impulsionadora. Aí o que vai acontecer com essa? Ela deixou de ser alimentada. Quando ela deixa de ser alimentada, ela parte essa sinapse. E aí ela vira uma coisa chamada cicatriz neural. O que é a cicatriz neural? Por exemplo, você entra numa mata, faz aquele caminho, a mata vai se abrindo e você percebe que o chão fica ferido mesmo, o chão abre e naquele lugar onde as pessoas andam não nasce nem plantinha. Mas acontece que se você parar de andar nessa trilha,
a mata vai fechar de novo. Mas se você chegar lá e abrir, a marca está Lá lá. embaixo do mato tá o... A mesma coisa acontece no seu cérebro. E por que isso? Porque isso é aprendizado. Por que essa cicatriz neural fica? Porque você pode, por exemplo, meter o dedinho na tomada. Ai, tomei choquinho. Nunca mais eu boto o dedo A lá. cicatriz neural. A cicatriz neural tá vai- lá. Entendeu? Quando- Marcou meu caminho, dizendo, ó... Esse aprendizado já existe. Uhum. Então, você vai acontecer de você não só dizer a outra pessoa, cuidado, eu já tomei um choque aí, não é brincadeira, ensinar uma criança, como também você não vai se aproximar dele. Uhum. Simples assim. Mas essa questão da excelência é algo que cada um tem uma maneira muito própria de trabalhar. Eu queria saber o que faz. Qual é o seu mecanismo que você usa para ir para esses pontos fora da curva? Ah, legal. Pô, obrigado pela pergunta, assim, né? Parece até aquelas coisas de rádio. Obrigado pela pergunta. Mano. É verdade. Quero saber mesmo. Cada pessoa funciona de uma maneira. Sim, né? sim. Hoje em dia eu busco ter cuidado com o meu conjunto de hábitos. De verdade. De verdade. Tem tudo a ver com crenças, né? Os É a hábitos base. são formados por crenças. Exatamente, entendeu? Então, Sim. tipo, aí você pergunta pro cara, como é que você acorda? Por mais que minha vida é normal, comum, igual de todo mundo. Tem Sim. as mesmas questões. Mas as coisas estão acontecendo, mas eu tenho que ter o meu conjunto de hábitos. Você Eu tenho que cria ter um roteiro? Isso. Do Ah. tipo, tenho. Eu tenho de manhã, eu tenho um tempo de higienização mental, de visualização, de respiração. Tem um conjunto de hábitos que vai regrar e vai me dar direção no dia. No dia em si, como uma célula, Sim. um dia, mas essa célula faz parte de um todo que eu estou construindo. Certo. Né? Então, tipo, esse conjunto de hábitos que eu hoje em dia busco realmente reforçar, que você falou Sim. dos neurônios, Alimentar e retroalimentar, né? ele vai me conduzir, porque é um paradigma. Né? A gente é guiado pelo paradigma. Então, tipo, quando você decide, a primeira coisa que eu acho que o cara tem que fazer, a pessoa tem que fazer, é decidir. Decidir, eu quero ser excelente, eu quero ser fora da curva, eu quero ser melhor, eu quero evoluir. Sim. Tomou a decisão? Entenda que dentro da decisão está tudo que você necessita. Na sua tomada de decisão. Agora, como diz o Tony Robbins lá, né, a decisão ela só é real quando existe uma ação. Eu quero, só não é chama nada. no coração. Eu quero não é nada, dizer que vou fazer não é nada. Querer tá no campo das ideias. Isso. Então, tipo, decidir a busca pela excelência. Hoje, muito consciente por isso, pelas minhas formações, que você é minha mentora também. Eu tenho a honra de tê-la como mentora. Então, tipo, já me direciona de uma forma consciente para isso. Antigamente não, né? Vivia ali na vida, vamos dizer, sendo levado pelo vento. Né? Aí, No automático. hoje não, eu cuido do meu conjunto de hábitos. Inclusive alimentação, cara. Alimentação é conjunto de hábitos. Do tipo, você vai lá, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, não importa. Você vai dar 1000 desculpas. Quando você decidir, tudo isso vai mudar. Sim. Quando você decidir, você vai chegar num buffet, vai lá aquela picanha maravilhosa que todo mundo adora lá, mas vai dizer, não, eu tô progredindo Tô com pra outro processo, então né? ela não colabora com aquilo que eu estou buscando. Então ela está fora do meu raio de visão, de ação, de tudo. Tem que ser, o conjunto de hábitos também vai estar dentro do que você está buscando. Eu percebo também, Miguel, que para começar é que é o problema, né? Dar um start a ter esse roteiro aí que você tem, por exemplo. Você demorou? Muito. Muito? Muito. Meu Deus do céu, essa é a questão também, né? As pessoas não querem o processo. Querem encontrar estalar um dedo e a coisa aconteceu. Eu só agora decidi ontem ser assim. Não, você decidiu ontem ser assim. Agora você vai perseverar. A partir de agora você começa a perseverar. Para chegar um dia você se perceber diferente do que você foi naquela época. É longo o caminho. Longo não estou dizendo assim para você também aceitar, e daqui a 10 anos não. É longo porque cada um vai sentir o processo de uma forma, né? Agora, quando você me fez uma pergunta aí, eu quero fazer a pergunta, como é que você faz essa parada da busca da sua excelência e Cara, você tem a minha... Eu vou dialogando com a realidade à medida que ela acontece. Eu só sei que eu não nasci para ser pouco. Ótimo.
Existe uma... Como é que é? Fala de novo. Pra ser pouco? Eu não nasci para ser pouco. Nasci pra ser pouco. Não nasci para ser pouco. Isso é bom. E isso me lembra uma música que eu gosto muito, a minha música preferida de Caetano Veloso. Eu gosto muito de Caetano. Olha que eu gosto de pouco. Olha, eu dizer que eu gosto de alguma música é um super elogio. Olha aí, Caetano aí. Porque Caetano. eu não gosto, Hashtag Caetano. eu não gosto de quase nada. E tem uma música do Caetano Veloso que não é das mais famosas, mas chama Muito. Não sei se eu A conheço. música é mais ou menos assim: eu sempre quis muito, mesmo que eu parecesse ser modesto. Juro que eu não presto. Eu sou muito louco, muito. Mas na sua presença o meu desejo parece pequeno. Muito é muito pouco. Que lindo, cara. Aí tem outra, a música continua. Mas o mais interessante é quando ele diz: muito é muito pouco. Então, essa ideia que me vem desde a adolescência me move muito, de querer muito, de querer ir além. Não me refiro especificamente à grana. Não! Eu me refiro a tudo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não toma remédio genérico. Sim. Por que eu não tomo remédio genérico? Porque se eu puder pagar o remédio original, eu vou pagar. Por quê? Porque para mim só o melhor. Uhum. E para mim só o melhor ele vem de remédio a comida e tal. Agora, o que eu estou precisando, Miguel, é entender que bolo não é bom. Eu sou apaixonada por Pior bolo. que é bom pra caramba. Mas a tal farinha branca, cara, é um perigo, né? A questão é essa, ele não faz parte do conjunto de hábitos que você está buscando, da sua Isso! excelência. Eu amo bolo. Ai, fala não. Meu Deus do Não. céu, eu amo bolo. Aliás, eu sou completamente comprada por comida. De verdade, comida é uma coisa. Se você me der comida, eu fico feliz. Teu signo é? Libra. Nem é assim uma parada do signo, então, né? Porque dizem que o signo que come é outro, né? É? Touro, acho que é o signo que come. Né? Deve ser pelo meu nome. Ah, é meu! Mas eu odeio melancia. Mas enfim, Magali Eu do odeio Maurício. Magali, eu odeio melancia. Mas deixa eu te falar. Melancia, com respeito a quem gosta de melancia, mas melancia pra mim tem gosto de água. E água é mais gostoso. Entre a melancia e a água, você escolhe a... Eu gosto de escolho melancia, água. eu gosto de melanciazinha É? geladinha. É. Adoro. Meg, Ainda bem, né? você falou Você uma gosta de parada aí, melancia? Meg. Me veio uma parada e eu queria te perguntar. Você falou sobre a música Sim. e como esse conceito Mexe comigo. mexe com você lá da sua adolescência. Então, essa música foi lá Sim. atrás, você Sim, percebeu ela. sim. Isso 15 anos, seria mais ou como menos. uma crença que se instala? Isso conduz suas crenças? Sem dúvida. Legal Sem isso. dúvida. É uma crença. Agora, Então a gente tem me impulsionou. Isso que eu ia te falar.